Boa noite, turma de harmonia. Eu sou José Nivaldo, professor de harmonia tradicional da ETSM, e hoje nós vamos trabalhar esse exercício de canto de baixo dado. Vamos analisar, na verdade, vamos analisar para entendermos onde vamos utilizar aquelas regras, aquelas famosas regras da harmonia tradicional. Para se fazer esse exercício, é preciso compreender o que é movimentos. Movimento direto, movimento oblíquo, movimento contrário. Vou explicar aqui um pouco o que é um movimento direto. Por exemplo, ó, o que é um movimento? Primeiro, movimento oblíquo. Ó. Entre esses dois acordes, o acorde Lá, primeiro grau, e Mi, quinto grau. Aqui eu tenho a nota Lá, a nota Mi, que é a quinta de Lá, e depois se torna a oitava de Mi. Este movimento aqui, em que o baixo caminha e ele fica parado, isso é um movimento oblíquo. É bem interessante usar esse movimento quando o baixo faz salto. O movimento direto, esse aqui é o baixo desceu, a outra voz também desceu na mesma direção. Isso é um movimento direto. Aqui, o tenor fez um movimento direto, indo para a terça do acorde Mi, uma terça direta. E aqui fez uma quinta direta descendo para o Si. Dó sustenido, Si, uma quinta direta descendente. Então, quais são as principais regras tão faladas da harmonia tradicional? Quintas e oitavas. Primeiro eu vou falar delas direta. E depois eu falo das paralelas, que são duas situações assim para diferenciar. Bem, ó, direto esse movimento aqui. Ó. O baixo desceu, ela desceu. Então, a maneira de se fazer uma quinta direta é por grau conjunto descendente. Isso é a maneira natural. Vai acontecer outra situação, mas agora essa é a maneira de fazer, a maneira natural de fazer a quinta direta, o grau conjunto. O baixo fez salto e a voz lá na voz superior fez grau conjunto. Isso é uma maneira de fazer a quinta direta. Isso porque o baixo fez salto. Quando o baixo faz grau conjunto, isso ambos no estado fundamental. Aqui tudo tem 5, seria estado fundamental. Então as outras vozes vão fazer movimento contrário. Fica difícil de. Não tem nota comum e vai ter que fazer movimento contrário. Então ficou o Fá, o Dó, a quinta. Quinta com movimento contrário, essa está subindo, essa descendo. Aqui é um movimento contrário. Subiu, desceu. Aqui a oitava, também com movimento contrário, essa subindo, essa descendo. E a terça também fez movimento contrário, desceu do Si para o Lá. Acorde de Fá sustenido menor, o sexto grau. Aqui a vir para o acorde de Dó. Teve um salto. Então, quando tem um salto, procura-se a nota comum e faz o movimento oblíquo. O Dó, que era a quinta de Fá, virou a oitava de Dó sustenido. E seguimos para o Mi a terça e o Sol a quinta. Outra quinta direta descendente. Desceu aqui, essa é uma quinta. Lá sustenido com meio tom. Saltou de novo, nota comum ficou no movimento oblíquo, preso do Dó. Voltou para o Fá, oitava direta, aqui, ó, oitava direta da forma invertida, com grau conjunto. Mi, Fá, aqui fez um salto e aqui fez um grau conjunto. E a terça fez movimento direto com grau conjunto. A terça não tem bronca, né? Novamente, ó, o baixo faz um grau conjunto descendente. Aqui é estado fundamental e estado fundamental. Fá sustenido, Mi. Nós fomos para a terça aqui. A terça no tenor, a oitava do Mi no tenor. Oitava, né? Mi, Mi. Isso aqui é a clave de Dó na quarta linha. Dó, Ré, Mi. Mi, Mi. Oitava com movimento contrário. Terça com movimento contrário. E a quinta com movimento contrário. Assim, construímos esse acorde. Né? Quando chegou aqui, nessa parte aqui, fiz lá um salto. Tônica, coloquei a terça lá em cima, que terça pode ir. A oitava fez grau conjunto de novo. Aqui era Mi, era terça. E aqui foi para a oitava. Grau conjunto. E aqui segurou-se o Mi, que é a quinta. Deu-se um salto, o Ré. Segurou a nota lá, que é a quinta do acorde. Fez o Ré com o movimento contrário e o Fá, a terça com o movimento contrário. Chega aqui, grau conjunto. Ré, Mi. Subindo, as outras vozes desceu. O Fá, que era a terça de Ré, veio para o Mi, oitava. O Lá veio para o Sol sustenido, terça. E o Si com salto, ó, saltou, mas movimento contrário.
nenhuma dificuldade. Mas aí nós temos nós temos quinta, quinta direta, quinta com movimento contrário. E aqui nós vamos ter uma quinta direta desse Mi para esse Si. Mas esse aqui está fazendo grau conjunto, essa está saltando voz intermediária e voz e a voz superior. Se fosse entre baixo e soprano, esse aqui não poderia. O grau conjunto teria que estar aqui. Mas como nós estamos com a voz intermediária e o soprano, aqui tem grau conjunto e aqui tem salto. Isso é permitido segundo Paulo Silva. Grau conjunto subindo, desceu para a quinta, foi para a oitava e aqui desceu para a terça, por lá. Sem bronca de dó. De dó para fá, dó, ré, mi, fá. Quarta não tem dificuldade, estamos na boa. Baixo desceu o grau conjunto, as outras subiram, fazendo o movimento grau conjunto e uma dá um salto e terça. Sempre que acontece isso, duas vozes faz grau conjunto e uma dá um salto e terça. Se observar lá atrás, você vai notar isso. Então, isso aconteceu aqui, ó. O acorde de Mi foi para a oitava com movimento contrário, terça com movimento contrário e quinta com movimento contrário. Nós temos aqui, novamente, uma quinta aqui, de Mi para Si. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quinta direta. Aqui está fazendo grau conjunto. Mas está entre uma voz intermediária, entre Mi, o tenor e o soprano. Como já falei, né, no Paulo Silva tem, e vou mandar para vocês esse material para que vocês possam analisar melhor. O acorde Lá com salto, nota comum, o Mi ficou, o Lá fez uma oitava direta com um grau conjunto e a terça subiu. A terça direta, que terça não tem bronca. A nossa bronca é com as quintas e oitava. Saltou, voltou para o Ré, a nota comum ficou que é o Lá, o Ré fez movimento contrário e o Fá também movimento contrário. Aqui nós vamos ter escadinha com grau conjunto. Ó. Então, Mi. O Fá desceu para o Mi, o Lá desceu para o Sol e aqui fez um salto de quinta. Novamente, de Mi para Si tem a quinta, mas grau conjunto aqui, permitindo essa quinta entre as vozes intermediárias. Subidinha aqui, grau conjunto, desceu para a quinta, Fá, Dó, Fá, oitava e Lá. Foi-se embora. Aqui veio para o Si, segundo grau. Si, Ré, Fá. Si, desceu, subiu para o Ré, terça. A quinta ficou parada e a oitava fez movimento contrário. Aqui nós temos um salto. Seria bom, seria interessante que tivesse ficado o Si parado. Mas para dar uma melhor resolução, eu resolvi desligar esse Si que estava aqui, resolvi botar no tenor, o Si no tenor. Desci para o tenor com movimento contrário, terça, quinta, não tem bronca. Desci. A oitava no contralto com Mi aqui, o Dó ficaria aqui do Ré, Mi, e a terça no soprano. Com isso que foi que eu fiz, eu provoquei aqui, eu terminei no acorde Lá, Lá, Dó, esse Mi que aqui ficou parado, e o Sol subiu para a tônica. Dessa forma, assim, nós trabalhamos essa análise. O que tem que ser feito para construir um exercício como esse? Nós temos que respeitar cada voz. Do baixo para o tenor, nós podemos até ultrapassar de uma oitava. Também não é bom do baixo para o tenor, quando o baixo estiver grave, colocar terças próximo do baixo grave. Se afasta um pouco uma quinta, fica muito bem. Então, é preciso que o tenor não venha, não tome o espaço do baixo, não cruze, a verdade é não cruzar, não tocar a nota mais grave do que o baixo, deixa o baixo com notas graves. Mesmo que o tenor tenha condições de fazer aquela nota grave, mas na harmonia nós buscamos não fazer o cruzamento. Se não tiver jeito, um uníssono por exercício, tenta escapar dos uníssonos, não é maneira de você ser criativo, não fazer uníssono, deixar, por exemplo, esse Fá aqui seria esse Fá daqui, ó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Ficaria uníssono se eu colocasse um Fá aqui. Não é interessante. Né? Então, da mesma forma, o tenor não pode ir para ocupar o espaço do contralto, mesmo que ele possa cantar notas do contralto, não deve fazer isso. A mesma coisa o contralto do soprano. Mesmo que ela possa cantar notas agudas lá do soprano, assim, médio, ele não deve se meter lá na voz do soprano. Nem o soprano vem aqui para a voz do contralto. Cada um na sua altura. Isso, vamos respeitar isso.
Isso aqui eu falei das quintas diretas aqui nessa situação, né? Quintas e oitava direta da forma permitida e natural. Vai ter outras condições, mas nesse primeiro exercício não vamos encher muito. Quintas direta, vamos trabalhar com ela descendente, é da forma natural. A quinta direta descendente ou por movimento contrário. Direta, fazer a quinta na voz ou por movimento direto com grau conjunto, descendente. E se for fazer ela por movimento contrário, pode fazer no tranquilo. Ou movimento contrário ou oblíquo, pode fazer, contanto que não haja cruzamento com as outras vozes. A oitava também da mesma forma. Oitava direta pode ser feita com grau conjunto ascendente, isso é a forma natural. Vai ter outras maneiras que lá na frente eu vou explicar, mas agora, nesse momento, é isso. A quinta se faz descendente e a oitava se faz ascendente. Subiu aqui. De Fá para Fá é uma oitava. Esse aqui do Dó foi para o Fá e aqui o Mi foi para o Fá. Aqui está com grau conjunto. Então, essa é a maneira de fazer quintas e oitavas diretas. Agora, o que é paralelas? Paralelas são movimentos. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei Mi. Mi é a quinta de Lá. Então, se eu fosse colocar nesse acorde em Si, que é a quinta de Mi, eu estaria fazendo uma quinta paralela. Não importa se ela é direta ou se ela é por movimento contrário. Se aqui é quinta, eu colocasse Si aqui nessa mesma voz, seria uma quinta paralela. Se fosse lá para cima, também seria paralela. Ou se eu tivesse colocado, no caso da oitava, a mesma coisa. Lá, Lá. Aí eu fosse colocar Mi aqui, outra oitava paralela. Então, Lá, oitava de Lá, e Mi, oitava de Mi, se eu colocasse aqui, seria paralela. Não pode. Nem por movimento contrário, nem por movimento direto. Oblíquo tira. O oblíquo ele já livra disso. Mas pode ter quinta paralela e oitava paralela com movimento direto ou com movimento contrário. De ambas as formas não é aconselhável fazer, não se deve fazer. Tá? Então, essas são as maneiras que tem de fazer esse exercício. E encaminhar, você nota que a gente encaminhou cada voz fazendo grau conjunto. O que foi dado foi o baixo. A partir desse baixo aqui, fomos fazendo de acordo com as regras ia permitindo. Então, fui colocando as vozes de cada acorde e foi acontecendo isso. Ó. Aqui, ó, soprano fez uma caminhadinha, desceu, fez um movimento, grau conjunto, ó, fazendo grau conjunto. No lado de pé, de vez em quando dá um salto, ó, deu um salto aqui e tal. Né? Outro salto aqui, outro salto ali, mas muito grau conjunto. Isso forma melodia. Isso é mais fácil de solfejar, de cantar rápido, porque nesse momento eu penso que era uma música feita para a igreja, né, para luteranos, para a celebração mais rápida, com letra mais simples, né, textos bíblicos aqui. Então, naquela época, talvez fosse usado muito nessa situação. Então, era mais fácil de cantar. Eu acredito que assim era bem mais fácil de cantar. E respeitava várias das regras. Mais à frente eu vou falar mais sobre esse período, sobre essas coisas, mas no momento isso é o que eu passo para vocês, para não ser muito. Analisem, vou mandar esse baixo, espero que vocês, com essas informações, consigam construir esse exercício. Pensem em tudo isso, quintas paralela, o que é, quintas e oitava direta e quintas e oitava paralela, o não cruzamento, o uníssono só uma vez por exercício. Isso aí. Quando o baixo salta, nota comum, quando o baixo faz grau conjunto, movimento contrário, tudo isso, tá? Então um abraço e até a próxima aula.